Bom, Débora, muito prazer. Só me apresentando rapidinho, a gente falou um pouco, né? Mas eu sou jornalista e hoje eu colaboro com a Think Yoga, com alguns projetos, e a gente está se debruçando sobre esse conteúdo especial sobre o sofrimento psíquico e a saúde mental das mulheres nesse pós-pandemia e nessa volta ao normal, né? E aí a gente levantou uma série de dados, assim, né, nas principais pesquisas, estudos referentes a isso. Então a gente já tem um arcabouço, assim, de informações numéricas do adoecimento mental das mulheres, considerando, né, o recorte racial, mas também outros recortes quando a gente tem dados disponíveis de orientação sexual, identidade de gênero, etc., e classe também. E também está conversando com especialistas, porque a nossa ideia é tentar dar uma explicada em que estruturas que geram esse sofrimento para as mulheres, Uhum. né? Por que que as mulheres sofrem mais, pelo menos em relação, quando a gente olha para os números, né? A gente tem dados que mostram que elas são muito mais diagnosticadas, né, com depressão e ansiedade. Isso se agravou na pandemia, né? Antes da pandemia, em 2019, as mulheres eram 60% dos casos de transtornos ansiosos, de transtornos depressivos no Brasil, e os homens, em um número menor, né, menos prevalente, são muito mais representados em transtornos de uso de substâncias, né, sobretudo uso de álcool. E aí, eu queria começar perguntando para você, assim, pela tua experiência, né, e pelo tudo que você já estudou, o que para além de possibilidades biológicas e genéticas de cada pessoa, né, o que gera esse adoecimento entre as mulheres? Que fatores e estruturas que estão por trás disso, assim, né? E mais além, aprofundando, quando a gente olha para as mulheres negras no Brasil, quais são essas especificidades para impor, que impõem esse sofrimento psíquico a essas mulheres no Brasil? Tá. Bom, eu tenho trabalhado muito com a questão da leitura sócio-histórica dos processos de adoecimento, né? Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com esses horizontes biológicos, genéticos, porque eu acho que eles foram grandes problemas ao longo da nossa história, né? E fizeram com que a gente chegasse nessa complexidade que é o Brasil nos dias atuais e a situação complexa da população negra, especialmente. Quando a gente pensa nas mulheres negras e nos processos de adoecimento, considerando o que eu vou vendo e acompanhando no consultório, nos espaços acadêmicos, nos trabalhos de comunidade, acho que a sobrecarga de trabalho, a quantidade de responsabilidade, é uma responsabilidade que não é partilhada, não tem troca. Em geral, toda aquela força que aquela mulher tem, ela vai compartilhando com outra, mas ela não tem uma troca de qualidade. E aí eu acho que esse movimento de se doar sem receber e sem ter tempo de parada acaba levando essas mulheres para um processo de adoecimento que só vai ser identificado numa situação, quando chegar numa situação bem grave, porque enquanto é possível continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar se movimentando, elas não param. Elas não param. Eu costumo dizer que são mulheres que se recusam a morrer, né? Não importa o que aconteça, ela se mantém em pé. Só que existem coisas que não estão sob o nosso controle, né? E daí a gente vê esse aparecimento já dos processos de adoecimento em estágio elevado. Essa necessidade ou essa recusa em morrer tem a ver também com o fato dessas mulheres, né, sobretudo as mulheres negras, serem os arrimos de família, né, serem as pessoas que estão ali dando conta e do cuidado todo também, né, assim, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar muitas pessoas na mão, assim, tem a ver com isso também? Eu acredito que sim, sabe? Pensando, né, quando você fez contato comigo, eu fiquei pensando muito nas ações que eu fiz parte nesse período da pandemia e pensando de como era o trabalho antes. Eu trabalho muito nessa esfera comunitária, né? E na pandemia foi a oportunidade ruim, por um lado, mas que a gente trabalhou em diferentes frentes, né? E aí eu fui observando algo bem interessante. As mulheres negras, é, que infelizmente, por conta de um recorte histórico, são a maioria nos espaços periféricos, elas, em geral, são mulheres que não têm muito com quem contar.
Não porque elas são sozinhas e abandonadas, porque em geral estão vindo de famílias onde cada um tem a tarefa de dar conta da sua vida, e isso já é uma coisa muito grande, você não depender de uma outra pessoa da família, porque está todo mundo ali mais ou menos no seu limite. Essas mulheres negras, que já tem que dar conta da sua rotina familiar, muitas vezes sozinha, mesmo tendo um companheiro e muitas vezes mesmo tendo filho, é pensar a rotina da vida não só nas questões financeiras, mas nessa dinâmica de sustentar o próprio equilíbrio da convivência. Essas mulheres tiveram que dar conta de desemprego de maridos, tiveram que dar conta da irritação desses maridos desempregados que passaram a ficar em casa com seus filhos, tiveram que dar conta dos processos de adoecimento dos seus filhos nesse período, e elas tiveram que fazer isso muitas vezes em casas pequenas, com pouco espaço de vazão para poder respirar. Elas tiveram que segurar as agressividades e violências decorrentes de toda essa redução de espaço. Elas tiveram que se tornar professoras, elas tiveram que lutar para fazer todo mundo acreditar naquilo que elas também não acreditavam, que era: nós vamos ficar vivos. E isso demanda muito gasto energético, muito gasto psíquico. E um gasto que não foi oferecido para essas mulheres um posto de gasolina para reposição, sabe? Para encher o tanque de novo. E aí a gente vai vendo resquício disso nos dias atuais. Porque naquele momento de luta, elas estavam prontas para lutar, elas estavam dando conta de coisas que elas nem sabiam que elas iam dar conta. Só que a conta começou a chegar, a conta desse processo. E aí nós estamos encontrando mulheres extremamente cansadas, num período que os seus filhos precisam recomeçar a acreditar na vida, que os seus maridos estão retomando o mercado de trabalho e elas estão esgotadas. Mulheres que lá atrás tinham feito o seu pé de meia, financeiramente falando, para viver situações um pouco melhor no futuro próximo, que tiveram que pegar o pouco que tinha para sustentar a sua família direta e o irmão, a mãe, tiveram que dar conta dos seus mortos mais velhos, né? Então foram mulheres que tiveram que segurar essa onda sozinha. Não sei se alcancei um pouco do que você me perguntou. E tiveram que dar conta também desse afastamento, né, de outras pessoas que também faziam parte dessa rede de apoio, possivelmente Uhum. outras mulheres, né? Assim, também isso gera um impacto, né? Sim, porque apesar do período da pandemia ter colocado assim, muitos trabalhos psicoterapêuticos, a maioria dos espaços eram online. Um espaço que, ok, acessou, foi importante para muita gente, mas a maioria das pessoas da periferia não tinha condições de acessar esse espaço. E os profissionais também não estavam com autorização para ir pessoalmente a esses lugares, né? Ontem eu estava fazendo um levantamento, eu faço parte de um projeto social comunitário, e na pandemia a gente ficou como um ponto de distribuição de alimentos, materiais de higiene, enfim, parceria com empresas, prefeituras e tudo mais, e a gente estava discutindo que assim, nós tínhamos um alto número de mulheres negras procurando ajuda, mas não era a quantidade que a gente imaginava, tendo em vista o que nós estávamos vendo. E aí, fazendo uma leitura das informações, a gente foi compreendendo que muitas mulheres ou muitas famílias negras estavam sem condições financeiras, inclusive de chegar aos pontos de retiradas de alimentos. E a gente vai pensando o tamanho da complexidade que foi isso. E eu sempre gosto de bater na tecla. Passar fome gera um sofrimento mental infinito. Né? Fome, a gente fica com raiva, a gente fica decepcionado com com a nossa existência, com as nossas possibilidades de cuidar dos nossos. Então, quão grande foi o desafio dessas mulheres? Né? E como a gente precisa retomar imediatamente
para os encontros presenciais com essas mulheres que precisam ter suas energias renovadas. E como que você avalia o momento agora, assim, né? Então, assim, esse não houve tempo de recuperação, né, disso, assim, e nem estruturas para que isso, né, que essa energia se recuperasse, né, o apoio Uhum. necessário para que essas mulheres se reerguessem depois disso, né, e aí a conta, Uhum. como você falou, a conta tá batendo, né, é como se fosse, assim, aquele momento que baixa a adrenalina, assim, e daí vem tudo, assim. Sim, sim, aí eu acho, eu vou sair lá da mulher assim que está na periferia e vou passar para o outro lado assim da mulher negra profissional, que também foi a mulher que ficou como responsabilidade de acolher essas outras mulheres que eram seu reflexo, seu espelho, né? Então agora nesse momento a gente pode ver assim, uma situação de também ter que fortalecer essas mulheres profissionais que precisam voltar para o encontro com essas outras mulheres que precisam dessas profissionais. Então, é um momento, eu falo que a gente tem que ter uma equipe de guerra mesmo, mas é uma equipe de guerra no sentido de que nós precisamos de pessoas nas várias pontas. Nós não podemos todos ficar fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa de alguém que cuida, de alguém que legisla, de alguém que se movimenta nos diferentes espaços. A gente precisa dessa grande equipe para conseguir acolher essas mulheres nas suas muitas demandas que estão surgindo nesse período. Mas acolher psicologicamente tem sido urgente, porque psicologicamente exausto, a gente não consegue dar os próximos passos. Tem um dado que me chamou a atenção nessa pesquisa, que foi quando a gente olha para os dados de recortes raciais da Pesquisa Nacional de Saúde, né, que é até anterior à pandemia, né, porque são dados de 2019, então isso pode até ter sido agravado, né, mas infelizmente a gente ainda não tem isso dimensionado, é que quando a gente olha para o percentual de pessoas com depressão em grau intenso e muito intenso, o percentual de pessoas pretas e pardas com a depressão ou sintomas de depressão nesse grau intenso ou muito intenso é muito superior ao das pessoas Uhum, brancas, né? As pretas 16,2%, pardas 13,3% e brancas 10,6%, quando a gente olha para essa depressão grave. O que que isso indica, né? Você falou um pouco ali, né, que não existe esse cuidado quando o sofrimento está começando e isso vai ser olhado quando já, né, está numa situação grave, né? Isso diz respeito à falta de acesso à saúde. É, o que está nesse contexto, por trás desse contexto, assim? uhum. Vamos pensar assim, ó, que a história do próprio Brasil já tem um contexto assustador em relação ao abandono da população negra em geral. Quando a gente pensa no que aconteceu nessa pandemia, é desesperador o que se deu, né? O abandono foi, eu não posso dizer que foi pior, mas talvez eu possa dizer que foi muito evidenciado. Não teve assim nenhum esforço de esconder aquilo, sabe? Foi de tamanho absurdo, tamanha violência, é, tamanho abandono em que as pessoas negras ficaram. E aí, nesse sentido, né, eu volto lá para o começo, não dá para dizer que os processos depressivos, né, esse número gigante, que ele está relacionado a causas biológicas. Ele está relacionado a esse sofrimento. É impossível você ter sopro de vida, esperança para o amanhã, vivendo no abandono constante, né? A semana passada eu assisti alguns vídeos e pensando em toda a questão, e aí eu estava chocada assim, com algumas colegas, porque em uma das imagens aparecia uma fila de pessoas negras no lixão, né? Grande maioria, as pessoas negras no lixão, e, enfim, tentar achar alguma coisa, e algumas delas, isso era cenas do período da pandemia, né? Algumas delas com folha de verdura, alface, né? Retirada, amarrada, para fazer uso como se fosse uma máscara. E aí, quando eu olho aquela cena, eu fico pensando, qual outro retrato de tamanho abandono poderia ser explicitado para a gente? É uma pessoa que, nesse contexto pandêmico, onde a gente não podia fazer nada, tinha que usar máscara, a pessoa tem que pegar uma folha de uma verdura no meio do nada, amarrar qualquer coisa e acreditar que aquilo vai protegê-la, né?
A gente também teve nesse período muitas situações de violência, né? E aí, especialmente mulheres, e pensando em mulheres que ficaram em casa, tiveram que lidar com muitos casos de violência doméstica, muitos, né? E muitas não conseguiram sair dessa situação, porque muitas não tinham para onde ir, não tinham para onde voltar, né? E tiveram que dar conta disso. Muitas mulheres não foram ouvidas em delegacias, muitas mulheres não foram ouvidas em centros de referência da assistência social, porque muitos desses serviços estavam fechados, né? Outros serviços públicos comunitários estavam fechados, então muitas dessas mulheres não tinham com quem conversar, não tinham onde pedir ajuda. Eu penso que todo esse contexto, ele não tem como gerar outra coisa que não seja adoecimento. Então isso é de outro lugar, que não é o biológico, é de um lugar social, é de um lugar de olhar para a sua vida e não enxergar o amanhã, né? De estar com a sua história fundamentada no abandono. Não tem como não gerar adoecimento. E aí, quando você fala, né, dessas cenas e quando fala do histórico, também não tem como separar o racismo desse sofrimento, né? Ele está Não tem. intrinsecamente ligado a esse sofrimento. O racismo é um dos crimes mais cruéis da humanidade, especialmente porque muitas vezes ele acontece de forma muito sutil e deixa a vítima até sem condições de reagir. E isso traz um sofrimento de uma ordem que não tem nem como mensurar. O racismo, nesse período, foi responsável por impedir que muitas pessoas fossem prioridades de atendimento, que muitas pessoas tivessem seu direito de ir e vir negado porque se tornaram suspeitas. O racismo tirou muitas crianças de suas famílias nesse período, que muitas famílias estavam passando fome, mas aquelas daquele grupo específico tiveram suas crianças retiradas. Não tem como não falar que todos esses fatores são importantíssimos no processo de adoecimento desses homens e dessas mulheres negras, né? Se a gente não conseguir pensar a vinculação de tudo isso, a gente cai numa armadilha biológica que não vai dar conta, né, dessa produção histórica, de terror e abandono do nosso país. E a gente também não está falando só, né, do adoecimento diagnosticado, a gente está falando do sofrimento, né? E quando esse sofrimento não Exatamente. é endereçado, aí o que acontece, né? E isso passa não só por ter acesso a cuidado especializado, né? Tipo assim, ter acesso a psicologia, terapia, né? Coisa assim, muito mais amplo do que isso, né? Uhum. Das redes de apoios mais simples, que na maioria das vezes nesse processo você tinha, se você pensar em termos periféricos, as pessoas estavam tentando sobreviver elas com elas mesmas. Então elas não tinham rede de apoio e não conseguiam ser rede de apoio muitas vezes. Entretanto, precisavam ser porque eram convocadas. Uma loucura. Então assim, eu vou precisar do fulano, mas eu vou assim, cuidar do que eu preciso dele, assim, para eu não pedir demais. Então, é desde a rede de apoio mais simples da vida cotidiana, a rede de serviços, a rede especializada, né? O quanto isso foi prejudicial nesse período, e a importância disso retornar, e a gente poder retornar para essas práticas com essa consciência racial, com essa consciência que não vai mais permitir que a gente coloque essas pessoas em condições de abandono. Porque a gente precisa começar a entender que sim, mulheres negras, homens negros, eu sempre gosto de dizer assim, querendo ou não, são pessoas resistentes, mas não porque naturalmente, biologicamente assim nasceram, porque tiveram que buscar essa força em algum lugar para estar viva até hoje. Mas isso não é eterno, né? Se a gente não der condições de existência para essas pessoas, a gente vai chegar em lugares mais caóticos do que esses que estamos vendo. Resistir é necessário, mas não é para sempre.
existir é algo que é urgente. E quando você mencionou, né, que os serviços, né, essa série de serviços foi fechando durante a pandemia e agora estão, né, sendo retomados. Mas antes da pandemia, eles já não davam conta de tudo, né? Quando a gente pensa, sobretudo em serviços públicos, né? O que, na sua visão, precisa ser fortalecido e que tipo de iniciativas de transformação, assim, precisam ser feitas nessas estruturas, desde o cuidado, né, da saúde mental no SUS até realmente, né, políticas de distribuição de renda, outras coisas mais Uhum. estruturantes, né? Que isso, quais são, assim, na tua visão, essas mudanças necessárias para que a gente reduza, né, trate desse sofrimento? Uhum. Primeiro, eu acho que é uma coisa urgente é o fortalecimento das próprias políticas públicas, né? Porque os profissionais que estão na linha de frente dos serviços públicos também são pessoas, a maioria são pessoas que também estão em sofrimento, a maioria são pessoas que estão muitas vezes da periferia, no máximo classe média, você vai ter um número muito pequeno de pessoas que estão em outra situação, né? O abandono das políticas públicas nos últimos tempos tem sido assustador, né? Tanto que você vê o grande processo de adoecimento de profissionais desses serviços também, né? Então, investir nas políticas públicas de forma adequada é um passo fundamental para que a gente reorganize esse sistema. Porque não adianta a gente cobrar das pessoas reposicionamento sem condições desse reposicionamento acontecer, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente conseguir pensar que saúde mental é algo que a gente cuida em diferentes espaços, de diferentes formas, né? Não somente nos serviços do SUS, mas nos serviços do Sistema Único de Assistência Social, na educação, tudo isso está aparecendo. E como que é que nós estamos cuidando e olhando para tudo isso? Eu tenho um certo carinho pelo Sistema Único de Assistência Social, né? E muitas vezes eu costumo dizer que é um sistema, uma política pública que vai sendo tratada exatamente como são tratados seus usuários, uma política abandonada, que tem que cuidar de pessoas abandonadas e que não tem condições de ser ofertada. E esses serviços são serviços importantíssimos porque eles estão dentro das comunidades. As pessoas acessam esses serviços. Se a gente não fortalece o SUAS, não faz sentido, porque muitas vezes é o profissional do SUAS que possibilita a entrada de outros trabalhadores em muitas residências, em muitas vielas, em muitas comunidades. E ele é o profissional menos valorizado nessa rede toda de cuidado. E eu sou insistente, né? Sempre que me perguntam, me chamam para um diálogo, eu falo, a gente precisa fortalecer o SUAS, porque o SUAS não é, o que já é muito importante, mas não é só a entrega da cesta básica. É a garantia da vida e dignidade, por meio de uma política pública. Então, a pessoa ela não tem acesso aos benefícios no período que alguém quer ter ato de bondade, depois não tem nunca mais. A política pública garante a dignidade. E por isso a gente precisa lutar por fortalecimento dessa política pública. O SUAS é um serviço que identifica as pessoas, que diz, essas pessoas existem. Sabe? O SUAS é um serviço que, se for potencializado, esse sistema potencializado, ele consegue recolocar essas pessoas no mundo de outras formas. Porque é um sistema formado de muitos e diversos serviços, capaz de acolher demandas completamente diferentes, compromissadas com a dignidade das pessoas. Se a gente não fortalece, não adianta. Porque ao mesmo tempo que o sistema único ele reconhece e identifica as pessoas, na medida que as pessoas temem a sua identificação, no sistema único de assistência social, elas também não são impedidas de usar o serviço. Mesmo na sua invisibilidade, elas são acolhidas. Então, para mim, esse é um serviço fundamental se a gente quiser cuidar da saúde mental das pessoas, porque sem dignidade não tem qualidade de saúde. Se a gente não conseguir pensar nesse serviço especialmente que eu defendo e vou defender muitas vezes nesses sistemas fundamentais que estão dentro dos territórios, a gente não consegue dar um salto.
E você mencionou, né, que esses sistemas, esses serviços estão dentro dos territórios, né, dentro das comunidades. E acho que isso, na minha cabeça, conversa muito com o que o Bell Hooks fala da importância da comunidade, né, no processo até de Uhum. autocuidado, né? Como é que a gente pode relacionar isso, então, com esse processo na comunidade e promover o próprio autocuidado? Sim. Olha que coisa mais interessante que acontece na Rede SUAS. Né? A Rede SUAS tem um processo tão interessante que quando abrem-se serviços, a prioridade de contratação, além de ser as pessoas da comunidade, são aquelas pessoas que estão no atendimento nos próprios serviços, porque a ideia é que essa pessoa possa começar a ser responsável pela sua geração de renda, pela emancipação da sua história. Então, os serviços que estão dentro dos territórios, eles conseguem, por si, fazer com que as pessoas possam ir criando esses movimentos. Os CRAs, especialmente, né, os CREAs ficam no contexto mais de violência, mas os CRAs, especialmente, com a gama de serviços de proteção social, especialmente no caráter preventivo, eles ofertam tantas possibilidades de diferentes formas, porque você vai pegar serviços territoriais que abrem seus braços para pequenas vilas. E ali você vê equipes, formação de grupos, de espaços de cuidado, de braços dados com a realidade daquele grupo. E isso é importantíssimo, porque aquele passa a ser um ponto de proteção para essa comunidade, de proteção e crescimento. Mas Como é sem que, esse movimento, a gente não consegue. agora até para entender um pouco a dinâmica da rede, assim, né, do próprio sistema, como é que os CRAS e o próprio SUAS conversa, por exemplo, na prática, né, ou como deveria ser e como acontece na prática, essa conversa com a RAPS e com os CAPs, assim, né, nesse sentido, assim, existe uma conexão do trabalho que é feito nessas duas frentes? Como é que isso funciona? Um pouco da minha experiência, né? Eu, enfim, estou bastante tempo nesse espaço, então um pouco da minha experiência é, por território, a gente tem aquilo que a gente chama de reunião de rede intersetorial. Então, pelo menos uma vez por mês, todos os serviços do território se encontram para dizer: existimos, estamos aqui, estamos fazendo, enfim, coisas. E aí, nesse processo de se conhecer, a gente pode especificar os encontros, que é a hora que a gente consegue fazer discussão dos casos específicos com serviços específicos. Né? É claro que é bem verdade que as pessoas conhecem muito mais os serviços do SUS do que o Uhum. SUAS. O SUAS é muito conhecido por o Bolsa Família de um jeito muito simplório, né? Pensam o Bolsa Família de um jeito muito ruim, né? As pessoas acho que ainda têm dificuldade de entender a importância dessa política pública, né? A importância das famílias acessarem esse direito, né? E muitas vezes os outros profissionais de outras áreas também têm dificuldade de entender o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social, porque é um sistema que nas grandes cidades, especialmente, não funciona de forma direta, é uma relação com organizações sociais, então parece uma coisa desconectada, porque você não sabe se você está falando com o pessoal do serviço público, se você está falando com uma ONG, né, uma OSC, enfim, então mas que entre as problemáticas e as potencialidades dessas relações, funciona muito quando essas organizações sociais são do território onde os serviços estão implantados. Porque aí você tem uma aproximação maior. Porque além dos serviços que essas organizações ofertam na parceria com a prefeitura, elas também têm os seus serviços próprios comunitários, que já existem há muito tempo antes da prefeitura entrar naqueles espaços. Né? Mas existe esse diálogo, né, na maioria das regiões, mas nós temos a falta violenta de investimento, o que vai dificultando com que esses diálogos produzam é, muitas coisas boas, porque mesmo na falta, esses diálogos e esses trabalhadores produzem coisas boas e transformações. Poderiam fazer muito mais com investimentos qualificados, do financeiro à formação ao acolhimento desses profissionais. Né? Mas ainda assim fazem.
assim como as famílias que estão nesses locais, as mulheres, ainda assim fazem, porque só se percebem doentes quando a situação está bem complexa, e a gente tem que trabalhar para que não seja assim mais.